Durante essa epidemia, nós estaríamos sendo invadidos por OVNIs? Durante a primeira quinzena de abril de 2020, o que aconteceu? Começaram a ocorrer vários avistamentos, não só em território nacional, como em vários outros países. Só para vocês terem uma ideia aí, fenômenos luminosos foram observados, objetos em forma de cilindro também foram filmados, inclusive, e objetos em forma de disco voador, né? Aquele formato clássico. A gente vai ver aí no final dessa filmagem uma filmagem bem interessante de um objeto discoidal também feito em pleno dia. Mas como que começou tudo isso? A partir do início aí de abril, nós começamos a receber algumas informações de que estavam sendo vistos vários objetos aqui no Brasil. E aí vieram informações, por exemplo, de Peruíbe, de Ribeirão Preto, que é no estado de São Paulo, de Tatuí, de Campinas, enfim, de vários lugares, de outros estados também, Santa Catarina, agora dia 14/4 de 2020 também teve casos lá, e do mundo todo, né? Por exemplo, Porto Rico, Costa Rica, Peru, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, vários países, Polônia também tiveram avistamentos interessantes e filmagens também. E o que nós começamos a coletar esses casos e descobrimos que alguns desses casos de objetos luminosos, que às vezes eram vistos em números, na verdade se tratavam dos satélites Starlink, né, que é da SpaceX. Eles colocaram no espaço, que é para fazer uma internet rápida e barata também. E o que acontece? Esses satélites, eles vêm, eu vou colocar uma foto aí agora, eles vêm assim como se fosse um trenzinho luminoso, e as pessoas eventualmente estão confundindo isso com objetos voadores não identificados. Mas além desse fenômeno aí explicável, que seriam os satélites da Starlink, também está ocorrendo vários outros fenômenos luminosos, às vezes com múltiplos OVNIs ou apenas um fazendo movimentos estranhos, que realmente se tratam de objetos voadores não identificados, tem a ver com o fenômeno OVNI. Para a gente ter aí uma noção desses fenômenos luminosos, eu vou colocar para vocês agora aí um vídeo que foi feito em Camuy, lá em Porto Rico, no dia 2 de abril de 2020, e vejam essas imagens impressionantes. Manolo, un ovni, Manolo. Venía de Lima como 50.000 pies, lo estoy velando y ahora vamos hasta Arecibo. Mira, se mantiene ahí. ¿Qué hora es? Son las 5:06. Se fue, Manolo. Muito interessante essas imagens, né? Inclusive esse objeto luminoso aí, ele foi avistado em Camuy e seguiu em direção a Arecibo. Em Camuy é uma região aí onde tem assim muitas cavernas e já foram observados vários objetos estranhos lá na região. Eu vou botar uma fotografia aí de 2011, do dia 24 de junho de 2011, que é da região de Camuy também, um objeto triangular que foi visto já nessa região. Só para vocês terem uma ideia de que nessa região ocorrem fenômenos. E esse objeto luminoso ele foi para Arecibo, onde tem aqueles telescópios gigantescos. Vocês estão vendo aí as imagens
Então essa região é uma região bem rica, onde vez ou outra aparece o fenômeno OVNI. E nós tivemos contato com o pesquisador e ufólogo Jorge Martín Miranda, lá de Porto Rico, e ele nos cedeu alguns casos, né, e passou algumas informações interessantes. Ele disse que a partir do dia 7 de janeiro de 2020 houve um terremoto lá em Porto Rico, e vocês estão vendo as imagens aí desse terremoto, e foi um terremoto 6.4 na escala Richter. E aí o que acontece? Depois desse terremoto começaram a ocorrer avistamentos de luzes e de objetos cilíndricos. Eu estou colocando aí uma imagem que o Jorge Martín me enviou dessas concepções artísticas de casos que ocorreram lá. Por exemplo, vieram pessoas analisar o terremoto, e quando eles estavam filmando ali com drones e tudo mais, eles chegaram a ver alguns objetos desses cilíndricos em forma de charuto. E existem aí vários outros casos também em Porto Rico que ocorreram em fevereiro, em março e até abril, desses aparatos em forma de cilindro. Saíram também na internet, né, tem algumas notícias a respeito desses cilindros, e na revista do Jorge Martín, chamada Revista Enigmas, também saiu uma ampla matéria a respeito desses objetos cilíndricos. E isso daí vocês poderiam estar falando, seria de repente um balão, seria um saco de lixo, alguma coisa? Segundo as testemunhas lá, seriam objetos de dezenas de metros de comprimento por vários metros de diâmetro também. Eram objetos enormes. E esses objetos cilíndricos não foram só observados em Porto Rico, mas também foram observados na Costa Rica. Eu vou colocar agora aí umas fotografias de abril de 2020, onde esses objetos cilíndricos também foram fotografados numa zona rural lá na Costa Rica. E é bem interessante, dá uma olhada nessas imagens aí, nessas fotografias. Esses objetos cilíndricos, eles são muito comuns na ufologia e já foram observados em outros lugares. Eu vou colocar agora algumas fotografias de anos anteriores para vocês terem uma ideia bem interessante e fazer um comparativo desses objetos. Vamos ver o primeiro objeto aí, que foi fotografado na Irlanda em 2013. Dá uma olhada nessa outra imagem aí, tirada em Yorkshire, na Inglaterra, em 2015. Agora eu vou colocar mais uma fotografia de 2016 em Manchester, na Inglaterra também. Ó que interessante. E para finalizar essa bateria de objetos cilíndricos, veja essa fotografia que foi tomada na Praia Grande, no estado de São Paulo, no Brasil, em 2018. Muito interessante essas imagens, né? Agora eu vou colocar um vídeo para vocês que nós recebemos do Paulo, lá de Tatuí. Ele e a esposa dele, mais a filha, que filmou esse objeto de forma cilíndrica também. Eu vou colocar as imagens, foi um vídeo de dia, é bem interessante. Vamos dar uma olhada nas imagens, depois eu volto comentando. Virou agora de posição, ó. Você viu o cilindro? Ele é prateado. Cadê onde tá? É um cilindro, véi. Tá vendo? Ele tá subindo. Tá. Mãe. Paulo! Então, foi um vídeo assim bem curtinho, né? Vocês viram aí, bem curto. Foi interrompido pela filha do casal, né? Do Paulo, da esposa dele lá. E eles interromperam por quê? Porque a filha não acredita muito nessas coisas e não deu muito atenção àquele fato que foi visto, inclusive, por outros moradores também do bairro ali onde eles residem, na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. E, logicamente, a gente está analisando o vídeo ainda para ver se não se trata aí de um balão, alguma coisa, um saco de lixo, sei lá,
com algum dispositivo de fogos de artifício também embaixo. Isso a gente está analisando ainda, mas o fato é que algumas pessoas relataram esse fenômeno aí bem interessante, forma de cilindro. Ele corresponde a alguns outros casos mundiais também, com o mesmo formato, e segundo as descrições do Paulo, era um objeto que ele não emitia nenhum barulho no momento que estava sendo filmado e sendo avistado, e ele tinha, segundo o que ele projetou aí, dezenas de metros de comprimento. Era um objeto bem grande mesmo, e ele sempre seguiu subindo rumo ao alto na vertical, né? Geralmente quando você vê um saco de lixo, né, que às vezes as pessoas colocam em dias ensolarados, né? Então aquele saco de lixo solar, né? O que acontece? Geralmente ele vai no sabor da onda, né? Do vento ali, as correntes que estão indo. Então geralmente ele não tem um deslocamento tão certinho na vertical, né? Então é uma coisa que chamou um pouco a atenção, mas nós estamos investigando ainda esse vídeo aí, estamos analisando ele, mas trouxemos aqui em primeira mão para vocês, para que vocês também depois deixem aí os seus comentários a respeito do que você acha que é isso. Será que é um OVNI cilíndrico? Será que é um saco de lixo? Seria aqueles balões, né, de festa? Apesar que balão, eu vou colocar até uma imagem aí, ele geralmente tem 1,5 metros, um pouquinho mais, não chega mais do que isso, aquelas bexigas, né, que geralmente a gente vê em aniversário. Já o saco de lixo, né, aquele balão solar que eles falam, ele já tem dezenas de metros, então pode de repente ser isso, mas a gente não está afirmando aqui que seja, a gente está analisando ainda, mas o fato é que algumas pessoas estão avistando essas coisas estranhas aí no céu, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Agora eu vou mostrar para vocês aí um vídeo que foi feito na zona rural da Colômbia no dia 13 de abril de 2020. São imagens impressionantes. Perro. Sana. Susi. Sana, Wijaya. salga a la cancha. Venga. Wijaya que sonar. Interessante nessas imagens, inclusive a gente vê aí que o objeto em certo momento parece que ele vai descendo e pousa, chega a pousar por trás da vegetação, né, no morro assim, que não está tão longe ali da região onde o pessoal conseguiu filmar esse estranho objeto voador não identificado. Então, pessoal, interessante nessas imagens. Tem muitos vídeos chegando, muitas imagens aí chegando também, agora do mês de abril, e a gente vai voltar aí com outros vídeos mostrando mais imagens para você. E fica aí, na verdade, o nosso apelo. Se você tiver algum vídeo, alguma fotografia, tá vendo alguma coisa, entre em contato conosco, nos mande o seu material para que a gente possa analisar e investigar para saber o que está acontecendo, né? Porque em meio a essa pandemia, de repente, começou aí vários avistamentos, uma grande onda ufológica